200 homens contra 1.300 invasores. 14 navios de guerra avançando sobre uma cidade que mal tinha muralhas de pé. Os moradores mais ricos estavam longe, em viagem de negócios. Quem sobrou para defender Macau foram padres, escravos e um punhado de soldados sem reforço algum. Nas próximas horas, um único tiro de canhão decidiria se a Holanda dominaria o comércio entre a China e o Japão, ou sairia dali com a pior derrota que já sofreria no Oriente. E o homem escolhido para apontar aquele canhão não era um soldado. Em 1622, Macau já vivia havia mais de 60 anos, como o único porto onde o comércio entre a China e o Japão realmente acontecia. Os chineses queriam a prata japonesa, os japoneses queriam a seda chinesa, e as duas nações, hostis entre si, recusavam-se a negociar diretamente. Os portugueses viraram o intermediário obrigatório dessa rota e ficaram ricos com isso. Era exatamente esse monopólio que a Companhia Holandesa das Índias Orientais, a VOC, queria arrancar de Portugal. E não era uma companhia comercial comum. Fundada em 1602, foi a primeira grande corporação do mundo com poder legal para manter exércitos próprios, construir fortalezas e declarar guerra em nome próprio. Um adversário muito mais perigoso do que qualquer frota isolada. A rivalidade já vinha de longe. Em 1601, quando os holandeses apareceram pela primeira vez ao largo de Macau, sob o comando do almirante Jacob van Neck, mandaram um grupo à terra para reconhecer o porto. Os portugueses capturaram os homens e executaram a maioria deles. O episódio selou 2 décadas de hostilidade. Os holandeses voltariam a atacar em 1603, 1604 e 1607, sempre repelidos, mas sempre mais determinados. Em 1622, porém, a situação portuguesa era mais frágil do que nunca. A Fortaleza do Monte, projetada para proteger o centro da cidade, ainda estava em obras. Faltavam anos para ficar pronta. E o calendário do comércio piorava a situação. Era justamente a época em que os homens mais aptos a pegarem armas estavam longe, em Cantão, na China continental, comprando mercadoria para a próxima viagem ao Japão. A confiança holandesa não era ingênua. Em 1621, o navio Galias havia capturado uma embarcação portuguesa perto de Malaca, carregando cartas que descreviam em detalhe o estado precário das defesas de Macau. Foi com base nessas cartas, somadas a informações vindas do Japão, que o governador-geral das Índias Orientais Neerlandesas, Jan Pieter Cohen, o mesmo homem que, poucos anos antes, havia fundado Batávia à força e ficaria conhecido como um dos administradores mais implacáveis da companhia, concluiu que a cidade cairia sem grande resistência. Havia ainda um motivo geopolítico maior por trás do ataque. Desde 1580, Portugal tinha o mesmo rei que Castela e Aragão. Em 1622, esse rei era Filipe IV de Espanha, ou Filipe III, como era numerado em Portugal. E era dele a guerra que a Holanda vinha travando contra os domínios ibéricos havia 80 anos. Isso tornava qualquer território português, Macau incluído, alvo legítimo. Antes mesmo de o grosso da frota aparecer, um esquadrão de 4 navios holandeses já rondava as águas de Macau desde 29 de maio, à espreita de 2 navios mercantes portugueses vindos da Índia. O ataque falhou. Uma flotilha armada de lorchas, pequenos navios híbridos, com casco europeu e velas chinesas, comuns nas águas de Macau. Enviada às pressas pela cidade, escoltou os mercadores em segurança até o porto. Era só um aperitivo do que viria a seguir. A frota principal surgiu nas águas de Macau, em meados de junho. As fontes variam entre os dias 21 e 22, mas concordam no essencial. Era uma força esmagadora. Ao todo, entre 13 e 14 navios de guerra, reforçados por embarcações inglesas que se juntaram ao bloqueio, mas recusaram entrar no combate depois que os holandeses negaram a elas qualquer parte na pilhagem prometida. A bordo, cerca de 1.300 homens, comandados pelo almirante Cornelis Ryerson, que partira de Batávia em 10 de abril. Entre eles, soldados europeus, mas também mercenários recrutados nas Ilhas Banda
na Malásia e no Japão. Prova do alcance global da companhia holandesa. 800 desembarcariam para tomar a cidade. Macau não tinha nada parecido para responder. A contagem mais citada pelos historiadores da batalha, como o investigador Manuel Viseu Basílio, fala em 60 portugueses e 90 moradores macaenses capazes de manejar um mosquete. Pouco mais de 200 homens no total para enfrentar mais de 1000 invasores. Mesmo assim, ninguém em Macau entrou em pânico. O comando da defesa ficou com o capitão Mor Lopo Sarmento de Carvalho, que já governara a cidade uma vez, entre 1617 e 1618. E por acaso ainda estava em Macau quando a frota holandesa apareceu. Os sinos das igrejas tocaram a rebate, chamando a população ao combate. Escravos foram armados junto dos moradores livres. Os jesuítas deixaram os livros e ocuparam posições na Fortaleza do Monte, ainda inacabada. O Senado de Macau chegou a enviar um pedido urgente de reforço de artilharia a Manila. Do lado holandês, nada tinha sido deixado ao acaso. O almirante Ryerson mandou espiões avaliarem o terreno antes de escolher onde desembarcar, decidindo pela praia de Cacilhas como o ponto mais favorável ao ataque, contra uma cidade que quase não tinha como reagir. Nos convéses dos navios, a confiança era total. Gritavam para os defensores do baluarte de São Francisco que no dia seguinte seriam eles os novos senhores de Macau. Na véspera do desembarque, véspera também da festa de São João Batista, 3 navios holandeses, o Groningen, o Gallias e o Engelschebeer, abriram fogo contra o baluarte de São Francisco. Não era o ataque principal. Era uma manobra de distração de 4 horas, pensada para prender a atenção dos defensores enquanto o restante da frota se preparava, em segredo, para o desembarque do dia seguinte. No dia 24 de junho, dia de São João, festa que a cidade não teria tempo de celebrar, os holandeses desembarcaram na praia de Cacilhas, em 32 lanchas de desembarque, e começaram a marcha rumo ao centro de Macau. O avanço no início foi fácil. As posições portuguesas na zona da guia recuaram diante do número de invasores, e por um instante pareceu que a profecia gritada do convés dos navios se cumpriria. O caminho holandês passava direto pela Fortaleza do Monte. Lá dentro, entre os jesuítas que haviam trocado a batina pela artilharia, estava o padre Giacomo Rò, matemático e astrônomo italiano, cujos cálculos de trajetória serviam tanto para prever eclipses quanto para apontar um canhão. Foi ele quem mirou um dos canhões pesados da fortaleza contra a coluna holandesa em avanço. O tiro não atingiu soldados. Atingiu um carregamento de pólvora que os próprios invasores arrastavam consigo, e a explosão despedaçou o avanço holandês em segundos. Os relatos da época contam que o pânico se espalhou pelas fileiras inimigas quase instantaneamente. Foi esse o momento em que a defesa de Macau deixou de recuar. Moradores armados avançaram sobre os holandeses desorganizados. E foram os escravos, muitos deles africanos, lutando lado a lado com seus próprios donos, que os cronistas da época apontam como decisivos no corpo a corpo que se seguiu. Segundo o historiador Manuel Viseu Basílio, um relato da época menciona ainda uma mulher negra disfarçada de homem, enfrentando os invasores armada apenas com um espeto, uma cena que ele compara à lendária padeira de Aljuba Rota, sobre quem já contamos aqui no canal. Um exército de 1.300 homens, equipado e preparado havia meses, começava a desmoronar diante de 200 defensores improvisados. Mais uma vez na história, Portugal sendo Portugal. O que era para ser uma conquista rápida virou debandada. As companhias holandesas de retaguarda, que deveriam cobrir a retirada dos próprios companheiros, entraram em pânico e correram para os barcos sem sequer disparar um tiro. Em poucas horas, a força de 800 homens que havia desembarcado com tanta confiança já estava de volta ao mar, derrotada. Os números finais expõem o tamanho do desastre holandês. Do lado português, 4 mortos, mais 2 espanhóis e alguns escravos, cerca de 20 feridos ao todo. Do lado holandês, as estimativas mais aceitas falam em mais de 300 mortos e 126 feridos. Boa parte dessas baixas nem era holandesa.
mas dos mercenários que a companhia jogara na linha de frente. 4 navios holandeses foram afundados, e todos os canhões, bandeiras e equipamentos levados para a terra ficaram para trás. No dia seguinte, a frota ainda voltou sob bandeira de trégua para tentar resgatar os prisioneiros, sem sucesso, antes de partir de vez das águas de Macau. Em reconhecimento à bravura demonstrada no combate, os moradores alforriaram ali mesmo os escravos que haviam lutado ao seu lado. E o dia 24 de junho, que começara como festa de São João, tornou-se o dia da cidade, celebrado em Macau até hoje, 4 séculos depois. O próprio Ryerson saiu do combate gravemente ferido. Meses depois, ainda tentaria compensar o fracasso ocupando o arquipélago de Penghu, ao largo de Formosa, a atual Taiwan, onde ergueu um forte que se tornaria a base da presença holandesa na região nos anos seguintes. Ele nunca voltaria à Europa. Morreu em 1625, num naufrágio ao largo de Madagascar, no caminho de volta para casa. A vitória teve ainda um efeito que ninguém em Macau esperava. Mudou a política chinesa sobre a cidade. Durante décadas, os mandarins de Cantão haviam proibido os portugueses de erguer fortificações de verdade, temendo que Macau virasse uma base militar contra a própria China. Em 1614, um decreto imperial liberara apenas obras limitadas. Mas, depois de ver a cidade resistir sozinha a uma frota de uma das maiores potências marítimas da época, as autoridades chinesas mudaram de posição. Autorizaram, enfim, a construção plena de muralhas e fortes permanentes, e o vice-rei de Cantão chegou a felicitar oficialmente o Senado pela vitória. O primeiro governador oficial de Macau, Francisco Mascarenhas, chegou em 1623 para tocar essa obra, erguendo as muralhas que partiam da Fortaleza do Monte. A Holanda nunca mais tentaria tomar Macau à força. O que aconteceu naquela tarde continua sendo, até agora, a única grande batalha travada entre duas potências europeias em solo chinês, e a pior derrota que a Vosse sofreria em todo o Oriente. Antes de prosseguir, me conta o que mais te surpreendeu nessa batalha. Um padre astrônomo decidindo o combate com um tiro de canhão? Ou os escravos que ajudaram a salvar a cidade e foram libertados no mesmo dia? Escreve aqui embaixo nos comentários. Em 2022, 4 séculos após aquele 24 de junho, Macau ainda emitiu selos comemorativos para marcar a vitória. Uma cidade de 200 defensores improvisados havia barrado o avanço de uma das maiores potências marítimas da Europa no século XVII e garantido que Portugal seguisse dono da última porta de entrada europeia para a China por mais 300 anos. O historiador Ivo Carneiro de Souza descreve esse confronto como um dos desfechos mais desproporcionais de toda a história colonial holandesa na Ásia. E o padre que decidiu essa batalha com um tiro de canhão ainda teria um segundo capítulo na história. Anos depois, ajudaria a reescrever o calendário oficial do Império Chinês inteiro. Uma história que ainda vou contar por aqui. Se você não quer perder esse próximo vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Até o próximo vídeo.